Olá! O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o furador de borda. O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma fita, dobrado ele pode, como você vai utilizar ele com aqueles conjuntos que tem furador de canto e borda junto, sem perder papel, sem errar no final, sem que você chegue no final do seu trabalho e aí fala, poxa, fiz errado. Porque ele deu diferença de tamanho, de polegada, enfim, eu vou dar todas essas dicas para vocês. Assistem o vídeo e aproveitem. Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um furador simples, de barra simples, assim, se tornar um furador de barra dupla, assim, olha. Certo? Fazer uma faixa, tá? Assim, assim. Tem furadores que faz isso, como esse aqui, olha. Este furador, ele tem as duas opções, que normalmente o furador que faz a faixa, ele faz as duas opções. Então, aqui eu vou abrir ele para mostrar para vocês. Então, aqui, na parte de cima, ele vai fazer só uma faixa presa ao papel, olha lá. E aí, vai ficar preso, certo? E se eu colocar ele na outra perspectiva, ele vai me dar um furador de tira, tá vendo? A hora que eu continuo, essa parte vai sair todinha. Vou fazer desse lado aqui, pra vocês observarem da maneira correta. Certo? Aí aqui vai soltar e você vai ter uma barrinha completa, certo? Olha lá. Esses furadores, eles às vezes são mais caros e muitas vezes você não encontra uma diversidade grande de modelos, né? Você não encontra ele com a facilidade que você encontra um furador de barra simples. E aí, então, a gente tem que aprender como vai fazer com que o furador que a gente tem lá em casa de barra simples se torne um furador de barra dupla. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, que é muito simples, muito fácil, é um simples detalhe que vai mudar todinha a sua utilização do seu furador, tá? Então, eu vou começar com esse mais largo, que eu vou... Ó, como você vai fazer para que a barra fique sempre uma de frente à outra, perfeita? Você vai fazer da seguinte forma, você vai colocar o furador, o seu papel dentro do furador e vai marcar. Você pode marcar aqui no canto, se quiser marcar aqui, não tem problema. Nesses risquinhos que tem, eu vou começar no 1, eu sempre começo nesse, porque para mim fica mais fácil, eu sempre lembro depois aonde eu comecei. E aí, então, você vai fazer o primeiro furo, certo? Aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar o meu papel, vou colocar ele lá novamente no mesmo lugar que eu havia colocado o outro e vou furar. Aí, o que vai acontecer? Ele ficou de frente certinho um pro outro. Então, aí, agora é só eu vir e dar a continuidade do furador. Certo? Eu posso fazer toda essa faixa aqui agora, tá? E depois fazer o outro lado, sem problema nenhum. E esse espaço aqui vai depender da largura do seu papel. Se eu quiser ela menor, como eu devo fazer? Você olha o seu furador aqui atrás e mede com uma régua o tamanho do desenho. Nesse caso aqui, o desenho tem 3 centímetros. Quer dizer que se você fizer numa faixa de 6 centímetros, ele vai ficar quase rente um ao outro, certo? Aqui esse espaçamento aqui vai diminuir de acordo com a largura do seu papel, certo? Então, agora eu vou fazer numa barra mais estreita para vocês verem um outro furador também mais estreitinho, tá? Ó, nesse caso eu vou fazer esse. Então, eu vou lá, coloco. Tá vendo? E aí ele vai ficar
com a barrinha dupla, muito parecida até com esse, ó, tá vendo? Se eu fizer ela mais estreitinha, ele vai ficar mais pertinho, certo? Quer ver? Eu vou fazer um aqui pra vocês verem como ele vai ficar bem juntinho. Eu vou fazer com outro furador, eu vou estreitar um pouquinho mais essa fitinha aqui. Então, eu vou colocar aqui, certo? Vou furar, colocar aqui, vou furar. Aí, eu vou virar o outro lado. Tá vendo que é sempre a mesma forma, tá? Aqui. Olha como aqui ficou muito mais estreito, tá vendo? Do que esse anterior que nós havíamos feito, ó. Tá? Vou furar esse daqui, nesse modelo, nessa largura aqui mais estreitinho, pra nós vermos se ele daria certo. Olha lá, ó. Viu? Como fica lindinho. Então, quer dizer que o seu furador de barra, ele, apesar de ser uma barrinha simples, você pode fazer uma barra dupla, desde que você use uma marcação sempre a mesma para virar o papel. E aí é só você virar. Então, você vai colocar aqui, né? Então, colocou, furou, virou o papel, colocou lá no cantinho novamente e virou de novo, certo? E aí, você vai ter sempre ele dos dois lados desenhadinho igual, tá bom, ó? Olha, então, aqui vocês vão ter, ó, ela larga, ela com espaçamento mais estreitinho, aqui mais estreitinho ainda. Esse daqui quase se juntando ao outro, e este daqui, ó, mais larguinho. E esse outro modelinho também, tá vendo? Quer dizer, qualquer um, de qualquer marca, faz a barrinha dupla. Então, agora, o seu furador de barra simples, ele acabou de virar um furador de faixa, ou de barra dupla, ou de fita, aí de acordo com como você gosta ou tá acostumado a chamar, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova dica. Como utilizar um furador de borda, como fazer a continuidade dele e como fazer ele utilizando a sua cantoneira específica, no caso esse. Então, é canto e borda, canto e borda. E que ele fique inteiriço, com o acabamento certinho. Esses furadores, ele tem uma questão, que eles, normalmente, todos eles são importados. E, como eles são importados, eles usam as medidas em polegadas. Então, sempre para que ele fique melhor, mais bem acabadinho e tudo, o ideal é que o papel esteja sempre nas medidas em polegadas. Ah, mas eu não sei polegadas. Eu também não sei muito polegadas. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma base de corte. Quase todas, meninas, as bases de corte, elas de um lado em centímetros, certo? E do outro lado, ela está em polegadas. Então, para nos ajudar, o que a gente faz? Então, aqui, 1, 2, 3, né? Quantas polegadas? 12 por 12 é a medida do papel de scrap, que é a medida, 12 por 12 polegadas, que é a medida feita para os furadores, certo? Essa é a medida mais utilizada. Depois, nós vamos ter a 8 por 8, que seria o papel 20 por 20, mais ou menos, e o 6 por 6, que é o 15 por 15, que são as 3 medidas que a gente mais vê papel de scrap. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para que essas medidas fiquem o mais perfeita possível. Elas sempre ficam perfeitas? Não, não ficam. Eu já testei vários furadores e eles não ficam sempre perfeitos. Os de 12 por 12 polegadas, sim, eles normalmente chegam mais próximo à perfeição no acabamento. Contudo, não é sempre que isso acontece. Então, eu desenvolvi um método de fazer de uma forma com que a gente não perca. Porque, às vezes, a hora que você tá furando,
você perde a folha, às vezes aquela folha é aquela cor que você quer e que você não tem outra disponível na hora. E, enfim, então eu desenvolvi um método que você consegue observar e ir olhando o acabamento dele de maneira a que, hora que você for finalizar, você olhe e consegue ver direitinho se você vai usar o furador ou se você vai usar um outro método, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Então, o que eu tô falando, só pra vocês entenderem, é isso, ó, canto e barra, certo? Essa continuidade. Aqui ela não tá contínua, mas ela pode ser inteiriça na folha inteira, certo? Nesse caso, essa folha, ela tem 12 por 12, a gente pode verificar aqui, ó, que ela é a medida da folha de scrap, certo? 12 por 12. Tá ok? Então, entende-se que qualquer um dos furadores que eu utilizar como barra e canto, ela vai ficar perfeita, tá? Então, nós vamos fazer alguns testes. Mas antes de fazer o teste, eu quero dizer para vocês, quem tem esse tipo de furador, ele tem que ser aberto para fazer o canto, tá? Sempre aberto. E esse também, tá? Você vai abrir. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos fazer um canto, certo? E eu já vou fazer o outro canto, que é os dois primeiros que eu vou encontrar, certo? Eu vou fazer um terceiro para vocês verem que o que eu estou dizendo vai ficar de acordo. Como eu vou utilizar agora a minha barra? Quando o furador é de barra e canto e ele é um conjunto já pronto, ele vem normalmente com a marcação da barra e a marcação aqui, olha, tá vendo esse detalhinho aqui? Ele é o desenho do seu canto, ó. Eu vou colocar aqui, ó, você vai encostar lá, aí você vai vir aqui e vai sobrepor no desenho. Sobrepôs no desenho, ah lá, ó. Aí aqui, ó, então você vai pôr ele lá, encostou, sobrepôs no desenho, você pode furar, certo? Ah lá. E de cá a mesma coisa. Você põe aqui, ó, encostou aqui, furou, certo? Então, você fez uma para cada lado. Como eu faço agora? Eu continuo aqui, então eu venho aqui e coloco no meu desenho, certo? Preenchido o desenho, eu furo. Eu vou furar de novo de cá? Não, agora eu venho de cá e furo aqui. Por que que eu faço dessa forma? Porque é o seguinte, eu tenho agora esse espaço aqui. Para não acontecer de repente, eu fazer um contínuo, chegar aqui, não dá, e aí eu perco esse canto, o que que eu faço? Fazendo dessa forma, a hora que eu chegar aqui nesse meio, eu viro o furador e coloco a minha folha aqui. E observo se ele vai caber. Olha, esse aqui vai caber. Então, se eu fizer ele dessa forma aqui, ó, e furar, ele vai ficar perfeito, certo? Eu não corri o risco de ele faltar um pedacinho, tá bom? Então, nesse caso, um furador ficou certinho. Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês com outro tipo de furador. Um menor. E vamos ver se ele vai funcionar da mesma forma, ó. Então, nós vamos fazer um canto, certo? Tá. Ah, eu posso trazer aqui? Não, se você trouxer aqui vai ficar toda essa falha. Então, sempre uma parte do furador vai ficar lá pra dentro. Uma parte do furo, certo? Então, ó, eu sempre... Tem uns que dá pra você contar certinho, que um inteirinho, um desenho inteiro vai ficar lá pra dentro. Nesse caso, é meio. Ó, meio desenho vai ficar lá pra dentro. Certo? Observou lá que ele entrou? E aqui você vai marcar. Colocou, segurou aqui. Certo? Aí, nós vamos fazer agora mais um furo desse lado. Ó, tá vendo que aqui o desenho vai encaixar e essa metade vai ficar inteirinha lá dentro? Ó, viu? Aí, agora aqui, nós vamos furar.
E vamos furar mais um de cá, certo? Olha lá. Vocês estão vendo que ele fica bem perfeito quando ele é feito na polegada? Então, aqui nossa folha tinha 12 por 12 e aí ela ficou perfeito, certo? Bem, meninas, então vamos lá. Então, vamos imaginar que a gente queira usar um papel que ele seja fora das medidas padrões na polegada, né? Então, 6 por 6, 8 por 8, 12 por 12 polegadas. E aí, nós vamos querer fazer uma foto 10 por 15 e querer deixar uma barrinha aí, vamos falar de 3 centímetros. Então, nós vamos transferir aí, nós vamos fazer um papel de 13 por 18, certo? Então, nós vamos fazer essa medida agora. Vamos fazer um recorte de 13 por 18, certo? Aí nós estamos vendo, ó, que até o papel ele já ficou até retangular, né? Então, obviamente, ele não vai ficar um quadradinho perfeito como a gente tá usando sempre de costume os furadores de canto e borda, pensando que ele seja sempre na polegada. Então, aqui nós vamos fazer, primeiro passo é fazer os 4 cantos. Nós vamos começar a fazer a barra. Então, mais uma vez, nós vamos encostar o desenho nesse desenho que tem aqui, que é exatamente o desenho do cantinho. Vamos furar de cá e vamos furar de cá, certo? E aí, aqui, ó, nós vamos observar que ficou um meinho larguinho, tá vendo, ó? Tá dando pra ver? Esse meinho não faz parte do furador, mas eu achei que ficou bom, então eu não vou mexer nele, eu vou deixar do jeitinho que tá, certo? Então, eu vou fazer até o outro lado já. Olha lá, olha como é. Tá vendo aqui, ó, como ele já ficou diferente, mais estreitinho? Agora, aqui, nós vamos fazer, de novo, o outro quadrado, certo? Ó, aqui e aqui. Aí, nesse caso aqui, ó, veja, o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu furador e vou olhar. Eu vou ver que esse espaço é maior do que eu tenho no furador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse espaço. Então, eu vou olhar de lá e vou olhar de cá, certo? Aí, eu vou dividir. Ah, eu quero saber exatamente, porque eu quero que ele fique bem no meio. Então, você vem aqui, mede o seu pedacinho aqui que passou, certo? Então, aqui nós temos, ó, 5,4. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, 2,7, certo? Essa daqui vai ser a nossa marcação do centro do papel, tá? Eu vou fazer ele pintadinho para vocês enxergarem, ó. Certo? Aí, eu venho aqui, ó, o centro do meu furador é essa curvinha aqui. Então, eu vou tentar centralizar o máximo possível, tá vendo? A minha curvinha do meu meio, lá. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Aí, a gente vem aqui e pode dar um acabamentinho ou não, pode deixar ele assim mesmo. Eu gosto de dar esse acabamento, certo? Mas agora, vamos pensar uma outra hipótese. Aqui ficou bonitinho até do jeito que ficou. Mas vamos pensar que a gente tá fazendo um furador que ele vai ficar um buraco maior, que não vai caber nada e vai ficar muito, muito grande esse espaçamento de um pro outro, certo? Então, agora aqui eu vou fazer nessa medida que eu nem sei qual é, só pra gente ver como que ele ficaria, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou furar os 2 cantos, certo? Aqui e aqui. E aí, eu vou furar um de lá pra cá e o outro de cá pra lá, certo? Aí, aqui, olha o tamanho que ficou esse meu espaço. Eu vou querer ele assim? Ah, não, assim ficou feio, não é? Assim não ficou bom. Então, o que que eu faço? Eu posso utilizar um furador
Nesse caso, eu posso utilizar um furador de canto, por exemplo, eu tiro aquela base. Quem viu a aula dos furadores de canto vai ver que como você tira essa basezinha e vem aqui. Aí você vai olhar esses dois biquinhos aqui, olha, tá vendo? Você vai encaixar eles aqui no seu desenho, ó. Então, vamos olhar pra lá, tá vendo? Ó, tá furadinho. Vamos olhar pra cá, tá furadinho. Vamos encostar o máximo que ele der. E aí, a gente pode ou trazer ele bem aqui pra cima, certo? Pra ele ficar bem lá em cima, ou até mais pra baixo. Eu vou fazer, nesse caso, ele lá em cima. Olha lá. Tá vendo como ele já dá um acabamento no seu papel? Olha como ele fica. Viu? Aí, o seu furador de barra, você não perdeu, ele ficou bem bacaninha, até com um detalhe diferente. Do outro lado, você vai fazer da mesma forma. Aí, você vai centralizar e fazer o cantinho do outro jeito. Então, ou seja, você aprendeu a usar a borda e fazer a continuidade vindo daqui pra lá, certo? De lá pra cá, para que o meio sempre fique uma medida que você consiga controlar. Você pode controlá-la olhando atrás no seu furador, encaixando e furando se ele couber, ou se ele não couber, você pode utilizar um furador de canto para fazer o seu meio. Ou, sabe qual pode também? Um furador que você tenha de florzinha negativa, sabe? Que faz o buraquinho invertido, e aí você pode fazê-la aqui também, se você quiser. Mas nesse caso, eu achei que até que ficou bem bonitinho esse daqui. Então, hoje nós aprendemos a usar o furador com borda e canto. Ele, quando fica perfeito, certo? De fora a fora, né? Então, você vai furar primeiro os cantos, depois vem um de cá, um de cá, um de cá, um de cá, e depois você centraliza o meio olhando para o furador. Nesse caso, nós furamos um papel que não estava na medida de polegada, furamos os dois cantos, um de cá e um de cá, e o meio ficou muito grande. E aí, nós utilizamos um furador de canto para fazer esse meio, certo? E nesse caso aqui, nós furamos, né, os dois cantos, a continuidade, e o meio ficou uma divisória até interessante, e aí nós deixamos da maneira com que ela tá. Certo? Mas nós só conseguimos que ela ficasse centralizada, isso é muito importante, por termos seguido a seguinte orientação. Primeiro, furar os cantos, depois uma borda vindo do lado esquerdo e a outra borda vindo do lado direito. Porque se a gente desse continuidade deste para cá, esse detalhe ficaria neste cantinho, e aí não tinha o que fazer. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que possam aproveitar bastante as dicas que eu dei nele. E para você que não está cadastrado ou não participa do nosso grupo do Telegram, não perca tempo. Vá lá e se cadastre no Ateliê Dani Deleposte. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.